Você é a sua história. Nós vamos te contar muita coisa sobre você mesmo. Vem comigo. Bem-vindos a mais um programa da RS Play. Eu sou Marco Marzola e você está no Papo de Terapeuta. Essa visão da neurociência e da farmacologia, que é a psicologia que trabalha a gente através da alma. Prepare-se para entrar nesse mundo de saúde e bem-estar. do próprio processo de estudo do trabalho de psicotrauma. Modificando todo o excesso de onda eletromagnética artificial que nós temos nesse ambiente. Nós trazemos assuntos desde a ancestralidade até as técnicas mais modernas. Você é a sua história. Pois é. Muitas vezes nós nos confundimos conosco. Quem eu sou? Como eu cheguei até aqui? O que eu fiz para ter esta vida? Às vezes as pessoas até se perguntam o que eu fiz para merecer isso. Normalmente, nós mesmos, nossas escolhas, nossas atitudes, tanto para o bem quanto para o mal. E para falar sobre isso, uma história de vida maravilhosa, uma grande guerreira, uma amiga minha que está retornando aqui ao Papo de Terapeuta, a Vivian Fávero. Vivian, seja muito bem-vinda, é um prazer te ter aqui novamente. Marcos, é uma alegria para mim poder estar aqui, para poder estar participando de novo, até porque, né, primeira vez a gente sabe do meu nervosismo. Dessa vez já estou bem mais calma e tu sabes, né, da importância que tu tens na minha vida, então não tenho palavras para agradecer. Não agradeça, não preciso, você tem a competência, tá, e o merecimento de estar com todo esse sucesso que você está atingindo. Mas vamos falar sobre o seu livro hoje especificamente. Me conta um pouquinho, rapidinho, tá, sobre o que te levou a escrever o livro. Esse livro, na realidade, ele estava parado no meu computador há mais ou menos uns 3 anos. Ele vem da necessidade que eu tinha de contar um pouco sobre a minha vida e de me trabalhar. Na realidade, ele nada mais é do que mostrar um pouco de mim, com toda a coragem que eu tenho, de trabalhar exatamente a minha caminhada, da busca da minha própria história, da minha origem. E aí vem aquelas pitadas para os meus alunos e para quem for ler, né, de tentar se encontrar também do mesmo jeito que eu ainda estou, né, dentro dessa caminhada. Porque o autoconhecimento é uma caminhada e não termina nunca. Porque nós estamos sempre crescendo, evoluindo, amadurecendo, e quanto mais nós nos conhecemos algum pedacinho novo, algo que está vindo de surpresa ou está evoluindo, e a gente precisa se adaptar com tudo isso, não é verdade? Eu sempre digo que se eu chegar a 100 anos, eu ainda vou estar aprendendo. Eu acho que na minha última respiração, eu ainda... Acho não, a gente sabe disso, né? Eu ainda vou estar adquirindo conhecimento. Então, é praticamente uma vida inteira, se tu estiveres com coragem e responsabilidade de te ver, de te abraçar e saber, né, o teu propósito aqui. Porque às vezes a gente fica se perguntando, qual é o meu propósito? Eu acho que o nosso principal propósito é conheça-te a ti mesmo. Esse é o seu propósito? Esse é o meu propósito. Mas não é só esse, tem mais. Tem mais, obviamente, que é passar, né, todo esse conhecimento que eu vou adquirindo, porque eu acho que todo terapeuta, né, dentro da sua jornada, ele não deixa de ser um guia. Ele aprendeu, ele sabe o caminho, e ele vai iluminar isso para outros. Então, isso faz parte do meu propósito também. E você é a sua história. Quem é a Vivian? Bom, a Vivian é uma criança ainda que por muito tempo... Eu sempre digo, eu sou uma criança teimosa. Eu também sou. E ao mesmo tempo curiosa.
Então, aquela chama ainda dessa criança lá, que eu sempre, de questionamentos, 1000 questionamentos, sempre existiu. Ela nunca foi abandonada. O único problema dessa Vivian é que nunca foi respondido grande parte dos questionamentos dela. Então, essa Vivian passou por muitas coisas durante uma vida inteira. Sim. Eu tive um processo muito traumático aos 8 anos de idade. Dentro da constelação familiar, nós dizemos que é uma inversão de papéis. Então, tu assume o papel do outro normalmente por ver o outro sofrer. Quando criança, a gente faz isso como os pais, com uma facilidade muito grande por amor. Sim. Né? Então, eu vi minha mãe em sofrimento por causa de uma separação e eu resolvi assumir o papel de ser a mãe da família, né? E assumir o papel de ter a minha mãe como mãe e o meu irmão como filho. Então, eu sempre digo, eu tive um peso, né, que eu suportei durante muitos anos, desde os meus 8 anos de idade. E a gente se perde, porque dentro de tudo isso a gente cresce, mas a gente não sabe quem. Eu sempre digo, se eu olhar para trás, eu não sei quem é a Vivian. Né? Hoje eu consigo entender onde ela estava. Mas eu me lembro de crescer e viver pela minha mãe, pelo meu irmão. Eu me lembro de ter as minhas atitudes, o meu pensar, o meu agir, sempre pensando neles. Isso também desenvolveu, no decorrer da minha vida, uma autodefesa muito grande. E isso é muito prejudicial às pessoas. E a gente começa a ver isso, como eu sempre digo, esse rebote vem na idade adulta. Uhum. Né? A conta vem. A conta vem, ela vem muito pesada. Sim. Em 2009, eu perdi minha mãe. Então, dentro, né, do papel que eu havia assumido, eu perdi minha filha. Então, dentro desta perda, eu simplesmente deixei de querer viver. E isso conta muito bem no livro, apesar de a gente só contar com aquelas pinceladas, né? Mas esse meu olhar de autoabandono, de não saber quem eu era e dessa entrega do eu por você e eu também, porque eu também queria estar com ela onde ela estava, realmente me levou a um período extremamente complicado. Você chegou a ter pensamento autodestrutivo? 100%. Tá. Tanto é que tem uma passagem na minha vida... Que o seu organismo obedeceu, né? Exatamente. A minha mãe faleceu em 2019. Em 2013, eu descobri que eu estava com câncer. De tireoide, a gente até acredita, não é um câncer agressivo, mas o meu já estava num estágio metastático e já tinha invadido outros tecidos. Até aí, tudo bem, né? Porque, como eu sempre digo, como eu pensava, como eu não sabia quem era a Vivian, eu também não sabia quem era o meu corpo. Foi a primeira vez que eu entendi que o meu corpo realmente existia, só que ao mesmo tempo, eu sempre digo, para mim, aquele momento foi, ok, agora eu vou estar com a minha mãe. Foi um alívio, não foi algo, um susto gigante, não, foi um alívio. Eu me lembro de entrar na sala de cirurgia, muitas pessoas só conhecem essa história agora, tá descrita no livro, eu dizia, agora é o melhor momento. Né? Você se via partindo ali. Se eu for, tá ótimo. Eu havia desistido completamente, não só de mim, como da vida. E como eu sempre digo, a vida não brinca, né? E ela veio justamente me mostrar a força que eu tinha e quem era a Vivian. Uma cirurgia simples fez com que a Vivian tivesse uma reação alérgica e uma cirurgia que era para durar 4 horas, acabou durando 6. Eu saí em coma, direto para uma UTI. Quando eu acordei, eu me lembro, e isso é uma parte muito importante, talvez eu não tenha contado para ninguém. A Vivian é cientista, a Vivian está entrando dentro da espiritualidade. E há pouco tempo perguntaram, Vivian, tu teve algum contato, né, sobrenatural, alguma coisa? Eu me lembro de quando eu era criança, ter algo. Crianças são extremamente abertas, né? Mas no dia que eu acordei da UTI,
tinha muitas pessoas ao redor de mim. Então, tinha acordado do coma, eu ainda estava entubada e eu tinha muitas pessoas. E aí o médico, ele só olhou para mim, ele veio assim em cima de mim e ele disse assim, Vivian, quando a gente tirar a tua intubação, respira. E ele tirou e muita gente gritou, respira. Foi quase um coro gigante. Primeira vez que eu tô contando isso. E quando eu conversei com o médico dele, Vivian, éramos eu e 2 enfermeiros. Eu disse, não, tinha muita gente ao redor. Então, até hoje, eu vou dizer assim, ó, não sei quem estava, eu tenho certeza absoluta que eram todos os meus mentores e provavelmente eu devia ter minha mãe, devia ter avós, devia ter toda a minha ancestralidade ali dizendo, vai e luta. Eu acordei outra pessoa. Sabe? Aquela Vivian autodestrutiva ficou e a Vivian que começou a entender quem era a Vivian estava aí pela primeira vez. Eu perdi uma corda vocal, né, porque foi muito mexida essa região. A outra corda vocal está parcialmente sem funcionar. E essa voz aqui, como eu sempre digo, é teimosia, persistência e insistência. Eu acordei leve, achando graça de não poder falar. Por incrível que pareça, eu dava risada. E assim começou uma jornada da Vivian começar a se buscar. Só que colher os frutos de uma autodestruição, de um autoabandono de uma vida inteira. Eu até dei um exemplo esses dias que eu disse, a gente compra um carro novo. Tu simplesmente não cuida do carro, só vai andando. Tem uma parte no meu livro que há pouco tempo eu estava conversando com um amigo meu, que ele disse que eu olhei para ele, a gente estava conversando por WhatsApp, eu disse, meu Deus, como tu tá velho. A gente tem a mesma idade, a gente se choca, né, porque a gente acha que não envelhece. Sim. Ele disse assim, Vivian, tu pegou asfalto e eu peguei estrada de chão. E daí eu disse assim, mas o meu asfalto teve curvas. E muitas delas tava eu não bem quis esburacado. Aí eu até disse assim, eu peguei o meu carro e eu só fui. Eu não cuidei, eu simplesmente só deixei ele. Ele foi perdendo muitas peças pelo caminho. E agora eu tô aprendendo, às vezes, como eu sempre digo, talvez eu não tenha uma roda, talvez eu não tenha uma porta, mas eu tô aprendendo a conviver. E o livro é isso. Ele é essa história de dor, essa história de superação, é tu entender que tu pode, sim, mudar, tu pode sim perder peças, né? Não foi só uma tireoide, não foi só um esvaziamento de linfonodos, foi o colo de um útero, foi nódulos mamários, eu ainda estou enfrentando muitas coisas. Então... E é isso, você está enfrentando, você não se abandonou, você não se largou, você, quando acordou do coma, você se deu conta da sua vida, da Vivian. O que a Vivian tem para fazer, toda a vida que a Vivian tem para aproveitar, quantas coisas lindas. Quem é a Vivian? Quem é a Vivian? Eu normalmente faço essa pergunta para os meus alunos, quem tu é? Porque é muito fácil, eu posso simplesmente, antigamente eu podia dizer, a Vivian ela é formada em biologia, mestre em biologia celular e molecular, doutora em medicina dentro em neurociências. Essa não é a Vivian. Essa é uma parte da história da Vivian. Né? E aí esses são títulos da Vivian. E esse livro, ele faz com que tu te busque. Olha para essa tua história. É difícil de olhar? É. Eu hoje, né, eu já li o meu livro várias vezes, hoje, né, eu tô aqui com ele, até tá marcado, estou lendo de novo. Não tá sendo fácil. Porque quando eu escrevi, eu tinha uma perspectiva. Sim. Cada vez que eu leio, é uma nova memória, uma nova lembrança que tá vindo, e eu tô me permitindo. Esse livro é isso, é permissão. Memórias novas que surgem, você vai revisitar algumas fragilidades, algumas dores, e isso faz com que você cresça, amadureça, se fortaleça. E o simples entender que, por quanto mais difícil tenha sido, aquela Vivian que eu abandonei, sou eu.
né? Então eu não tenho vergonha, eu não tenho raiva de dizer, eu entendi, compreendi completamente o papel. E hoje eu sei que aqueles erros, aqueles acertos, as peças perdidas é a Vivian. Quem seria? Será que eu seria? Eu estaria aqui nesse momento? Eu teria escrito esse livro se toda essa história não existisse? A gente tem que começar a olhar. Porque se nós formos perguntar quem seria a Vivian se não fosse a Vivian, não seria. E eu tenho orgulho dessa Vivian. Nós só somos o que somos pela nossa trajetória, pela nossa vida. Assim como você, eu honro o meu passado, os meus erros, os meus acertos. Eu procuro valorizar as minhas qualidades, eu procuro enfrentar e superar minhas falhas, meus defeitos, meus medos, minhas inseguranças. E só assim que a gente pode se tornar uma pessoa maior, uma pessoa melhor, nos conhecendo e enfrentando, reconhecendo. Aquelas pessoas que não querem olhar o passado, não querem olhar para dentro porque dói. Todos temos monstros terríveis guardados aqui dentro e a verdade é que tem que olhar. Eu sempre digo, nós normalmente tendenciamos a achar que tudo tem que ser bom, né? E o ruim, faz parte ou não faz parte da tua vida? Caramba, sou eu. Né? No dia do lançamento do meu livro, diz o meu pai, tá, mas então eu fui o culpado. Eu disse, tu não foi culpado. Né? Até a gente estava conversando ali, eu disse, tu não foi culpado. Eu disse, isso aqui foi porque aconteceu o que tinha que acontecer. Né? E por muito tempo, aquela Vivian antiga culpou. É difícil tu enfrentar, né? Principalmente tudo. Mas será que eu estaria aqui hoje? Se a gente chama de erros, mas não é erro, são acontecimentos, são fatos que ocorreram com a minha mãe, com o meu pai, com o meu irmão. Será que eu estaria aqui hoje? Talvez a Vivian fosse trabalhar na área de humanas, talvez ela estivesse atrás de uma escrivaninha, num escritório pequeno, fechado. Não dá para saber porque não foi. E tem uma outra coisa muito importante que eu acho que esse livro traz, além de fazer tu olhar para ti, tu olhar para tua história e tentar entender, como eu sempre digo, toda a memória que nós temos, elas estão armazenadas do jeito que nós entendemos elas. Sim, através da tela que a gente enxergou que dificilmente é a realidade. E a gente cria muita coisa. E com o passar do tempo a gente vai mudando, a gente vai deturpando as nossas memórias. Faz parte. E a gente nunca entende que existem outras visões também. Então, quando a gente se permite, eu vou revisitar essa memória, eu trago ela. Eu consigo olhar por outros, né, por outros ângulos e entender que existiram outras pessoas e elas também tiveram. Por quê? Né? Não é o meu julgamento. Nós tendencialmente julgamos atitudes. Mas eu cheguei a perguntar, por exemplo, para o meu pai o porquê ou para minha mãe o porquê. Eu entendi. Não, eu era aquela criança que viu um fato e absorveu isso. Né? Então, olha a importância de tu saber quem tu é e tu revisitar essas histórias criadas por ti mesmo e entender que existem outros fatos. A leveza. Outros fatos e outras verdades, além daquelas que nós conhecemos. Né? Qual a percepção do seu pai, qual a percepção da sua mãe, o que eles sentiam, os motivos deles, as angústias, os medos. Eu, infelizmente, já não tenho mais a minha mãe, que para poder, né? Graças a Deus, eu ainda tenho meu pai aqui. Então, eu ainda consigo entender. Eu consigo olhar para minha mãe hoje e saber as dores. Sim. A raiva, a mágoa, as atitudes. Né? E hoje eu consigo olhar para o meu pai e olhar e dizer assim, caramba, não importa o porquê. Né? Importa que eu tô aqui hoje. Sim. E querendo ou não, mesmo eu tendo assumido por vezes papéis de agressividade, sim, porque a gente faz isso,
papéis de revolta, sim. Fiz muita coisa errada. A gente Quem faz. não? Quem não, Quem né? não? Mas essas coisas erradas me levaram para todos os caminhos que hoje formam a minha ética, a minha responsabilidade, a minha vontade de continuar, a minha insistência, persistência e teimosia, formam esse livro, formam todo o trabalho que está vindo, que tem muita coisa por aí. E enquanto eu acho que eu puder me trabalhar e poder Aliás, trazer... tem esse livro, tem mais um que já está na Amazon, na à Amazon, venda. formato só eletrônico, né? E tem mais um chegando. Ele já está à venda agora, já dá para comprar físico. Já está impresso. E tem 2 já que estão sendo organizados. São mais 2, eu achei que era só mais um. Vivian, São mais- você falou várias vezes sobre os seus alunos. O que você trabalha com seus alunos? Como é que é o seu curso? Eu desenvolvi algumas ferramentas que o direcionamento delas eu vou sempre unir ciência e espiritualidade. Como o meu chão é ciência, eu pego a ciência e tento mostrar onde está a espiritualidade. Então, eu desenvolvi técnicas de constelação, por exemplo, pegando todo o DNA da constelação familiar. Né? Quando a gente fala de Bert Helling, por exemplo, tu tem medicina, tu tem filosofia, psicanálise, psicologia, tem muita coisa ali Sim, é muito guardada. profundo. Então, eu peguei a teoria da constelação, né, desenvolvida sabiamente por Bert, e coloquei aquelas pitadas de neurociências. Justamente para a gente conseguir pegar aquela memória. Uma constelação, normalmente, ela trabalha o reconhecimento. A minha técnica, ela busca a memória, ela faz com que tu olhe, né, tu não foque especificamente no que tu criou, mas tu entenda tudo que envolve aquela memória. Toda vez que a gente traz uma memória à tona, ela nunca volta igual. Então, esse é o meu objetivo. É fazer com que tu olhe e tu simplesmente armazene ela de novo mais leve. Então, eu normalmente induzo a isso. Tem um processo que eu chamo de indução, que é quase uma meditação guiada, que tem alguns processos de hipnoterapia. Tem a constelação com bonecos, então a gente faz os movimentos e busca essa memória e trabalha. Esse é praticamente o que me levou para as terapias. E aí eu comecei com a apometria. Né? Então, dentro da apometria, hoje, além da apometria, nós fazemos todo o trabalho que eu sempre digo de entender o campo mórfico desse paciente. A constelação trabalha com o campo familiar. A apometria, para mim, já é um campo quântico. Sim. É muito, a gente não tem tempo, né? Então, eu vou buscar os principais padrões, por exemplo, crenças, sofrimento. A gente entra dentro dessas linhas de tempo, entende o arquétipo. Eu traduzo o arquétipo e não aquela vida. E aí, a gente traz a pitada da constelação, que é todo o trabalho sistêmico. Então, ele é amplo em termos, né? Eu pego toda a parte espiritual e tem todo o trabalho sistêmico que também vai caber ao paciente depois. Sim. Né? Então, esses são os meus carros-chefes, que também são os meus cursos, né? Que é a mesa consteladora, cura de campo ancestral, tem a cura quântica, e agora eu desenvolvi uma nova metodologia, né? Que eu já praticamente comecei a trabalhar, que é o que a gente chama de mapa quântico ancestral. Nós temos toda essa temporalidade. Porém, neste aqui agora, quando a gente trabalha com energia, a gente vê campo mental, emocional e energético, nós entendemos que existem fragmentos de memórias aí. Então, eu posso romper algo do meu passado, mas pode ser que isso ainda esteja ligado à minha ancestralidade, ao meu ir para a vida, ao entendimento de morte e o meu enraizamento aqui. Precisa fazer um... Então, eu trabalho com eixos leste, Pra oeste, norte e ressignificar. sul, para a gente entender onde é que estão ainda essas memórias. Uhum. É praticamente isso, não é quase nada. Resumidamente. Bom, se você gostou de ouvir a Vivian, você pode entrar no grupo VIP do Papo de Terapeuta através do número que está aparecendo aqui na tela.
Você vai me mandar uma mensagem, você pode interagir comigo, com todos os entrevistados, receber dicas exclusivas, materiais exclusivos. Sempre tem alguma coisa muito importante e interessante chegando no grupo. E, infelizmente, estamos chegando no final do nosso papo de terapeuta, mas ainda dá tempo de você mandar aquela mensagem direto para quem está nos assistindo. Gente, eu tenho duas coisas que eu quero encerrar esse papo com o Marcos, essa pessoa fantástica, que apareceu na minha vida e não foi por acaso. Primeira coisa, que eu só queria ler uma frasezinha do livro, que na realidade é do autor Mark Twain, que diz o seguinte: os dias mais importantes da sua vida são dois. O dia que você nasceu e o dia que você descobre o porquê. Então, isso aqui não tinha como ser diferente, ele não tinha como não abrir o meu livro. Por que tu estás aqui? Tu estás de passagem ou tu estás como aprendizagem? Então, acho que é isso que esse livro traz, porque é um pouco de mim e é um pouco do que a Vivian Terapeuta pode passar e guiar. É isso. Simplesmente maravilhoso. Vivian, foi um obrigado. Foi um prazer te ter aqui. Muitíssimo obrigado por retornar. E logo mais teremos outros programas com outros livros. Sim, esse também tá lindo demais. Até o próximo Papo de Terapeuta.